Pensando em saúde ainda, que a gente cuida muito bem da nossa saúde aqui, a doutora Fernanda Bueno veio nos falando nisso, bombou de participação. E para não deixar o pessoal no vácuo nas perguntinhas que a gente não teve resposta, falei assim, vamos abrir espaço do Manhã na Band para responder. Então a gente recebe ela aqui ao vivo no estúdio. Bom dia, doutora. Obrigada pelo convite, doutora. que bom estar aqui de novo. Antes da gente começar com as perguntinhas, eu quero fazer um agradecimento aqui para ela. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer colonoscopia e endoscopia? Gente, eu morria de medo. E pensa assim, numa médica maravilhosa, uma equipe da Endovale, sabe, carinhosa, incrível. E é com todo mundo, gente. Eles são assim, que eu já ouvi falar bem, então agradeço muito. Graças a Deus tá tudo bem, dá tudo certo. Não precisa ter medo, né, Mari? Não precisa, perdi o medo agora. Tem que fazer os exames, né, muito gente? Importante. Até a gente vai ver isso, esse reforço com as perguntinhas que a gente recebeu. Mesmo. Olha, a primeira perguntinha é interessante. Tem a bactéria H. pylori, que vai ser um tema que a doutora vai gravar quadros para esse mês, viu, gente? Sempre que faço exames de colonoscopia, não consigo que some essa bactéria. Agora, recente, deu nódulo benigno no reto. O que faço quanto à alimentação? Vamos pensar até um pouquinho na H. pylori e nessa alimentação. Tá. O H. pylori é uma bactéria que coloniza a mucosa do estômago, né? Ela é a principal causa de gastrites e úlceras no estômago, tá? E o principal diagnóstico, a principal maneira da gente conseguir diagnosticar essa bactéria é através da endoscopia e não da colonoscopia, tá? Na endoscopia a gente consegue colher biópsia, isso vai para análise e na análise a gente consegue identificar a bactéria. Tá bom. Tá? Olha que legal. Vamos para a próxima então. Coloca na tela para mim, espelha para mim. Boa tarde a vocês. Eu, quando acordo com bexiga cheia, sinto muita dor no intestino. Já fiz exames, não deu nada. O Davi que está mandando essa pergunta. Davi, o que acontece? Quando a gente está com a bexiga muito cheia, a gente estimula uma inervação ali da região pélvica que a gente fala, né? E o intestino, ele é muito próximo da bexiga. Então, quando a bexiga está cheia, acaba estimulando essa mesma inervação que é da bexiga, também reflete no intestino. Então, é muito comum o paciente... Então pode acontecer, é comum. Tem pacientes que têm dor até aguda, né? Eles falam, parece que eu tô com uma facada ali na região do ânus. É por isso, porque a inervação é própria, é comum entre a bexiga ali e o intestino, que são muito próximos. Deve ser igual quando a gente está menstruado. Né? Exatamente. Também é um reflexo. Exatamente. Que coisa, né? Olha, outra perguntinha que a gente recebeu lá também e vai fazer aqui no programa é a seguinte. Ela não colocou o nome e gostaria de saber se pólipos são benignos ou malignos. Retirei do intestino vários e foi uma surpresa muito ruim para mim. E quanto tempo eu preciso fazer novamente esse exame? Os pólipos, eles podem ser benignos ou malignos. A maioria é benigno, mas tem um potencial de se tornar maligno ao longo do tempo. Então, sempre que a gente acha um pólipo, a gente precisa tirar e mandar para análise, né? E dependendo do tipo desse pólipo, é o que vai determinar a frequência do novo exame, tá? Então, é importante para você ver, o pólipo não dá sintoma. Então, por isso que ela assustou de ser encontrado. E por isso tem que fazer Por isso que tem que fazer o exame mesmo, sem sintoma. Não, esse pólipo vira câncer. Vira câncer ao longo dos anos. Agora, a próxima perguntinha. Existe o pré-biótico e o probiótico. Como tomar? Hoje eu tomo probiótico. Sou de Taubaté, a Terezinha que está perguntando. Terezinha, eu vou explicar de uma maneira bem simples. A gente tem um exército no nosso revestimento do intestino, tá? Esse exército protege a gente, é o nosso sistema imunológico, tá? Quando a gente tem um desequilíbrio desse exército, né, a gente tem uma desbiose, porque esse exército chama microbiota. A microbiota é normal todo mundo ter, tá? Quando tem um desequilíbrio, a gente tem a desbiose. E o probiótico e o prebiótico é para repor esse exército, tá? Digamos assim. Então, o que é o probiótico? É quando eu dou um micro-organismo vivo e eu reponho esse soldadinho pronto já. Tá? Sim. Digamos que esse exército é feito de soldadinhos. O probiótico já é eu dar esse soldadinho pronto para o paciente. O prebiótico é quando eu dou substâncias que estimulam a formação desse soldadinho, tá? Tipo leite fermentado? É isso, leite, cereais, alguns outros alimentos, a gente estimula a formação desse soldadinho. Você vende até na farmácia, sabia? Isso. Uns pozinhos que você toma, Isso, sabe? Então, os probióticos a gente dá um micro-organismo vivo, pronto. E o pré são substâncias que vão estimular a formar naturalmente esse soldadinho. Olha, amei. É uma diferença, é uma explicação mais fácil de explicar. Não, se a gente entendeu, todo mundo entendeu, doutora. Que bom, então tá bom. Aqui a gente fala aqui tem que ser fácil de entender, não adianta eu falar termos, Se a gente não entende, a gente pergunta de novo, até entender. A gente é aquele aluno chato que quer aprender. Vamos lá, próxima perguntinha que chegou, eu amei também, não conhecia, fica esse tema, acho que para um quadro. Bacana. A endometriose no intestino, tem cura? Elaine de Pinda, não conhecia. Elaine, é um bom tema, viu, Elaine? Muito bem você ter falado. O que é endometriose? É o tecido uterino que ele implanta fora do útero, tá? E o principal local onde ele implanta é o intestino, tá? Então, ele dá muitos sintomas nas pacientes, né?
não é uma doença que tem cura, mas ela tem tratamento, tá? E o tratamento melhora muito a qualidade de vida. O tratamento depende da extensão do acometimento do intestino. Sim. Se pegou a parede toda do intestino ou só um focozinho, né? Então pode ir desde medicamento até uma cirurgia para retirar esses focos e outra, se for muito profunda, tirar um pedacinho do intestino. E tá a bom? mesma endometriose que atrapalha para engravidar, que a mulherada fala? Exatamente, é o mesmo foco, só que ela não está só no útero, ela se implanta ali no intestino. Aquele tecido do útero implanta no intestino. Caramba. Agora a próxima perguntinha. Tenho o intestino preso, fico vários dias sem evacuar. Isso é normal? Ai, que dó. Não é normal. Não é normal. A gente considera tolerável até 3 dias sem evacuar, tá? Mas lembrando que cada um tem um ritmo, né? O importante é, assim, respeitar o ritmo que a gente tem. Se você tem sempre, todos os dias evacua, todos os dias. De repente começa a não evacuar, isso é um sinal de alerta, tá? Ou igual ele, que está mais de 3 dias sem evacuar, é um sinal de alerta também, tá? E a constipação. Tem uma pergunta que a gente recebeu aqui, que eu acho que é um pouco polêmica e é legal a gente trazer. Né? Olha que interessante, não colocou o nome, olha, eu gostaria de saber se consumir carnes vermelhas faz mal para o intestino. Eu já ouvi isso também, sabia? E eu amo comer carne vermelha, não como muito, mas eu gosto de comer. Tá, a carne vermelha ela não faz mal, porém em excesso sim, tá? Então tudo que a gente come em excesso faz mal, tá? Também é importante a maneira como se consome, né? A carne vermelha processada é pior que outras formas de se consumir a carne, né? A quantidade, a qualidade e o tipo da forma como você está processando a carne, tá? Então não é a carne vermelha em si, mas é a maneira como se come a carne e a quantidade com que se come, tá? Isso é importante. Perfeito, que bom, que eu adoro carne. Não precisa tirar, não. Agora, reação, né, Fê, espelha pra mim, por favor, eu quero colocar pra vocês, gente, porque uma galera me perguntou, Mari, onde você fez o exame? Foi incrível, então fica a minha dica aqui pra vocês, Clínica Endovale. Olha, eu garanto para vocês, doutora Fernanda maravilhosa, a equipe dela é apaixonante. Imagina, obrigada, então já segue, obrigada. Ela sempre aqui tira dúvidas, responde perguntinhas, então vocês vão com certeza tirar muitas dúvidas com ela e toda a equipe dela, que são incríveis. Obrigada, e pode me mandar que eu vou responder. Ela responde mesmo. Muito obrigado, doutora, pela sua generosidade com a gente. Vocês, obrigada, vocês são muito queridos. Volte todos sempre, nós, viu? Obrigada.